E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina completou 190 anos. Ao longo desse tempo, claro, passou por muitas mudanças e momentos históricos, como a construção da nova sede e a promulgação da Constituição do Estado. Uma trajetória de evolução política e democrática. O repórter Paulo César, o PC, conta um pouquinho dessa história para a gente. Vamos ver? A história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina começa lá em 1834. Era agosto quando um ato do Império autorizou a instalação dos parlamentos provinciais no Brasil. Em novembro daquele ano, eram então eleitos os primeiros deputados estaduais. Tudo foi no improviso, até o local onde os novos legisladores iriam trabalhar, uma sala improvisada na Casa de Câmara e Cadeia do Desterro, onde hoje é o Museu de Florianópolis. E esse modelo provincial se estendeu por 27 legislaturas, até que chegou ao fim a monarquia. Com isso, a Assembleia chegou a ser fechada por algumas vezes, até que 6 anos depois mudou de nome e passou a ser chamada de Congresso Representativo de Santa Catarina. Em 1910, o Parlamento Estadual ganhou a primeira sede, inaugurada pelo governador Gustavo Richard. O presidente do Legislativo, na época, era Protógenes Vieira. As mudanças no processo eleitoral só começaram em 1930. Para se ter ideia, antes disso, havia inclusive requisito financeiro para concorrer e a participação das mulheres ainda era proibida. Em 1934, Antonieta de Barros se tornou suplente e, com a desistência de um colega, no ano seguinte, foi a primeira mulher negra e filha de escravos libertos a se tornar deputada na América Latina. Já em 1956, a sede da Assembleia Legislativa foi incendiada. As chamas consumiram documentos e registros históricos. Foi a partir disso que teve início a construção do Palácio Barriga Verde, uma estrutura que foi inaugurada em 1970. Pedro Bittencourt presenciou parte da história da Assembleia Catarinense. Quando criança, frequentava o espaço, já que o pai era deputado estadual. Na década de 70, passou em concurso público e se tornou servidor efetivo da Alesc. Em 1983, foi eleito deputado estadual. Sendo reeleito em 1986, 5 anos depois foi reconduzido ao cargo na Assembleia Legislativa, tornando-se presidente do Legislativo Estadual. Eu tenho uma dúvida se na história da Assembleia desses 190 anos tenha outro que teve o privilégio que eu tive de ter sido servidor da Casa, deputado e presidente da Casa. Dei esta condição para que os deputados pudessem, então, gerir seu gabinete, ter a sua condição de independência, de autonomia. Foi uma coisa que deu certo. Criamos um auxílio alimentação, depois tivemos a oportunidade de colocar em dia, que a Assembleia nunca havia pago, toda a questão que nós tínhamos de IPREV, de IPESC. Então, assim, a gente conseguiu realmente uma administração que nos deu muitas alegrias nesse sentido, numa relação extremamente proveitosa entre a Casa, o deputado, que era o necessário, fundamental, e o servidor da Assembleia, o funcionário da Assembleia. Ao completar 190 anos, a Assembleia Legislativa desafia o tempo. Uma trajetória de evolução política que ampliou o modelo democrático e permitiu que o Parlamento catarinense se tornasse um poder independente, responsável por atuar na defesa dos direitos dos cidadãos catarinenses, além de fiscalizar as ações do Executivo Estadual. Ao longo deste ano, nós procuramos fazer um momento de aproximação, comemorar junto com o catarinense 190 anos de história do Parlamento, né? Realizando as nossas sessões descentralizadas, ou seja, a Assembleia itinerante andando por 5 pontos importantes do estado de Santa Catarina. Também criamos, então, ao longo deste ano, também a figura das nossas bancadas regionais, que é a unidade de todos os parlamentares que compõem estas regiões de Santa Catarina em defesa de projetos de cunho coletivo, né? A Assembleia Legislativa já foi palco de momentos históricos, até mesmo para os servidores. Na década de 90, foi registrada a primeira e única greve dos funcionários do Parlamento catarinense. No mesmo período, em 1997, os deputados estaduais julgariam o primeiro processo de impeachment da história do estado. O governador, na época, era Paulo Afonso Vieira. Quase 25 anos depois, surgia o segundo processo de impeachment. Dessa vez, o governador era Carlos Moisés. Ambos
foram isentos das acusações e retornaram aos cargos. Essas memórias históricas da Alesc fazem parte do trabalho diário de Silmara. Há 42 anos, ela é taquígrafa no Legislativo. Já presenciou muitos momentos importantes, mas resgata uma das paixões: acompanhar as audiências públicas, que trazem mudanças positivas para a vida das pessoas. Muito interessante a gente ver todo esse processo e lá na frente, meses depois, às vezes no ano seguinte, tu vê que houve uma lei que foi aprovada na Assembleia, fruto daquela discussão lá atrás, de audiência pública, de determinados assuntos. E isso é muito bacana, a gente saber que a gente participou, que, né, é gratificante para a gente como servidor público, como catarinense. A gente vê que leis importantes que são discutidas com a população são aprovadas como eles queriam. E esse reflexo pode ser percebido na criação de cerca de 20 mil leis estaduais, propostas por 40 deputados que representam diariamente os mais de 7 milhões e meio de catarinenses, definindo o futuro do Estado e de todos os cidadãos.